Você já se apaixonou por alguém que parecia fogo, mas que, ao mesmo tempo, confrontava você como se fosse uma muralha impossível de mover? Já sentiu aquele desejo arrebatador que acelera o coração, mas também aquela teimosia que transforma qualquer conversa em um campo de batalha silencioso? Hoje você vai descobrir o que realmente acontece quando Áries e Touro se encontram no amor. Porque quando o desejo encontra a teimosia, nada é simples. Mas também, nada é comum. Fica comigo até o final, porque talvez você se reconheça nessa história. Talvez você entenda por que aquela relação foi tão intensa. Ou porque ainda é. E principalmente, como transformar essa combinação explosiva em algo absolutamente inesquecível. Respira fundo. Vamos começar. Áries não entra na vida de alguém. Ele invade. É impulso, é iniciativa, é aquela mensagem enviada sem pensar duas vezes. É o olhar direto, firme, quase desafiador. Quem é de Áries não espera convite, cria o momento. E quando Áries deseja, o mundo parece pequeno demais para conter tanta energia. Agora imagine esse fogo todo encontrando Touro. Touro não corre, não se precipita, não se entrega ao primeiro impulso. Touro observa, analisa, sente. Enquanto Áries já está no meio da dança, Touro ainda está decidindo se vale a pena se levantar da cadeira. E é exatamente aí que começa a mágica. Porque Áries ama o desafio. E Touro é o próprio desafio. No começo, a atração é quase magnética. Áries se encanta pela segurança de Touro, pela postura firme, pela presença que não precisa gritar para ser notada. Touro, por sua vez, sente algo diferente ao lado de Áries. Uma faísca, uma eletricidade no ar, uma ousadia que tira da zona de conforto. E vamos ser sinceros, ninguém resiste para sempre a alguém que olha nos seus olhos como se estivesse dizendo: eu quero você. E eu não tenho medo. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. O que atrai, também pode confrontar. Áries é rápido. Touro é constante. Áries decide na hora. Touro precisa de tempo. Áries discute hoje e amanhã já esqueceu. Touro guarda. Processa. Não esquece tão fácil. E então surge a pergunta que talvez esteja ecoando aí dentro. Isso tem futuro? Tem. Mas não é para fracos. Porque quando o desejo de Áries encontra a teimosia de Touro, nasce uma tensão que pode virar guerra, ou pode virar paixão duradoura. Depende de maturidade. Depende de consciência. Depende de entender que diferença não é ameaça, é complemento. Áries ensina Touro a agir, a arriscar, a não perder oportunidades por medo. Touro ensina Áries a permanecer, a construir, a transformar impulso em algo sólido. Percebe a potência disso? Um dá o passo, o outro sustenta o caminho. Mas vamos aprofundar. No amor, Áries quer intensidade, quer sentir que está vivo, quer surpresa, quer emoção, quer novidade. A rotina pode parecer prisão. Já Touro encontra segurança justamente na constância, nos pequenos rituais, nos planos a longo prazo, na previsibilidade confortável. E aqui mora um dos maiores gatilhos dessa relação, o medo de não ser compreendido. Áries pode pensar: por que você é tão difícil? Por que demora tanto? Touro pode pensar: por que você é tão apressado? Por que tudo precisa ser agora? E se ninguém fala, a distância começa silenciosa. Mas quando há diálogo, algo extraordinário acontece. Áries descobre que a lentidão de Touro não é desinteresse, é profundidade. Touro descobre que a pressa de Áries não é superficialidade,
É paixão genuína. E quando esses dois entendem isso, a conexão muda de nível. Porque não estamos falando de um amor morno. Estamos falando de um amor que começa com faísca e pode virar chama constante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta importante. Você quer um amor previsível ou um amor memorável? Porque Áries e Touro, quando escolhem ficar, não vivem algo comum. Vivem algo que transforma. Áries provoca. Touro provoca de volta. Áries testa limites. Touro mostra onde estão as raízes. E no meio disso tudo existe uma química poderosa baseada em dois pilares invisíveis: desejo e lealdade. Áries deseja intensamente. Touro é absurdamente leal. Quando Áries percebe que Touro é alguém que não desiste fácil, algo dentro dele se aquieta. Quando Touro percebe que, apesar do temperamento forte, Áries é verdadeiro no que sente, algo dentro dele se abre. Mas atenção! Se nenhum dos dois estiver disposto a ceder, a teimosia vira competição. E competição constante cansa. Áries odeia sentir que está sendo controlado. Touro odeia sentir que está sendo pressionado. Então, qual é o segredo? Respeito. Áries precisa aprender que nem tudo é corrida. Touro precisa aprender que nem tudo é espera. E quando encontram esse meio termo, a relação se fortalece de uma forma quase inquebrável. Porque o que começou como tensão vira admiração. Áries começa a admirar a firmeza de Touro. Touro começa a admirar a coragem de Áries. E admiração é combustível de longo prazo. Existe algo muito especial nessa combinação que pouca gente percebe. Áries traz o início. Touro traz a continuidade. Um começa a história. O outro faz ela durar. Mas existe um detalhe emocional profundo que precisa ser dito. Áries pode parecer forte o tempo todo, mas também tem medo de não ser suficiente. Touro pode parecer inabalável, mas também tem medo de ser abandonado. Quando esses medos se encontram sem diálogo, surgem conflitos. Quando se encontram com vulnerabilidade, nasce intimidade real. E intimidade real não é sobre perfeição. É sobre escolher ficar mesmo quando o outro é diferente de você. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez você seja Áries tentando entender por que Touro demora tanto para se decidir. Ou talvez você seja Touro tentando entender por que Áries age antes de pensar. A verdade é que nenhum dos dois está errado. Estão apenas operando em ritmos diferentes. E ritmo diferente não significa destino diferente. Significa ajuste. Significa crescimento. E vamos falar da parte que todo mundo quer saber: a paixão. Áries é intensidade pura. Touro é sensorial, profundo, envolvente. Quando existe conexão emocional, a combinação é poderosa. Existe entrega, existe presença, existe desejo que não se apaga facilmente. Porque Áries traz a chama. E Touro mantém o fogo aceso. Mas só quando há confiança. Sem confiança, Áries fica impaciente. Sem segurança, Touro se fecha. E é aqui que muitos desistem cedo demais. Porque exige maturidade para entender que amor não é sobre vencer o outro. É sobre construir junto. Áries aprende paciência. Touro aprende movimento. Áries aprende que estabilidade não é prisão. Touro aprende que mudança não é ameaça. E quando isso acontece, a relação deixa de ser uma disputa e vira uma aliança. Imagine um casal onde um tem coragem para iniciar qualquer projeto, e o outro tem determinação para sustentar até o fim. Imagine uma relação onde existe paixão, mas também compromisso. É isso que Áries e Touro podem ser quando escolhem evoluir. Mas existe uma escolha.
sempre existe. Continuar tentando provar quem está certo, ou começar a entender por que o outro age como age. Áries não precisa diminuir sua chama. Touro não precisa abandonar sua firmeza. Mas ambos precisam flexibilizar o ego. Porque amor não é sobre força isolada. É sobre parceria. E quando essa parceria acontece, a teimosia vira determinação conjunta. O desejo vira conexão constante. O conflito vira crescimento. E aquela relação que parecia impossível, vira exemplo. Agora eu quero que você reflita. Você está lutando contra a diferença? Ou está aprendendo com ela? Está tentando mudar o outro? Ou está disposto a ajustar a si mesmo também? Áries e Touro não são opostos destinados ao fracasso. São energias distintas que, quando equilibradas, constroem algo forte, intenso e duradouro. Mas exige consciência. Exige comunicação. Exige escolha diária. Porque desejo sozinho não sustenta relação. E estabilidade sem paixão também não. É a união dos dois que cria algo extraordinário. E talvez, só talvez, a pessoa que mais te desafia seja exatamente aquela que pode te fazer crescer. Áries cresce quando aprende a esperar. Touro cresce quando aprende a agir. E juntos, crescem quando entendem que amor não é competição. É construção. Se você chegou até aqui, é porque esse tema tocou em algo dentro de você. Talvez você tenha lembrado de alguém. Talvez tenha entendido um conflito antigo. Ou talvez tenha percebido que ainda há muito potencial onde antes você via apenas diferença. Recapitulando. Quando o desejo de Áries encontra a teimosia de Touro, nasce uma relação intensa, desafiadora e cheia de aprendizado. Áries traz impulso, coragem e paixão. Touro traz estabilidade, lealdade e profundidade. O choque inicial pode gerar conflitos. Mas a compreensão mútua pode transformar tudo em parceria sólida e apaixonada. No fim das contas, não é sobre quem vence. É sobre quem escolhe ficar. Agora eu quero saber de você. Você é Áries ou Touro? Já viveu essa combinação? Funcionou? Ou foi uma montanha-russa emocional? Me conta aqui nos comentários. Eu quero muito ler sua história. E se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente ou seu coração de alguma forma, já aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Porque aqui a gente fala de amor com profundidade, verdade e aquela dose de intensidade que faz a diferença. E antes de sair, escolhe um dos próximos vídeos que estão aparecendo na tela. Pode ser exatamente a mensagem que você precisava ouvir hoje. Eu te espero no próximo encontro. E lembre-se, às vezes, o amor mais transformador não é o mais fácil. É o que nos ensina a equilibrar fogo e firmeza.